Você não veio até aqui por acaso. Pergunta o nome dessa mulher. Você sabe o nome dela? Talvez você não a conheça. Fala para ela, você está no lugar certo. O mestre está na casa. Você pode orar comigo consagrando essa palavra a Ele? Porque nada disso faz sentido sem a presença dEle. Você sair da sua casa num sábado para vir adorá-lo. Senhor, nós saímos das nossas Magdalas. Senhor, eu apresento a Ti cada mulher, Senhor, que está aqui essa manhã. O Senhor ministrou ao meu coração que seria uma manhã de libertação. Uma manhã de transformação, Jesus. O Senhor escolheu a dedo cada mulher que está aqui, Senhor. Então visita cada uma, Jesus. Assim como o Senhor teve o encontro com Maria ali em Magdala, nos encontra na nossa Magdala essa manhã. O Senhor sabe, Pai, o que cada mulher aqui está enfrentando. Nós estamos juntas, Pai, porque todas nós queremos Te encontrar essa manhã. Nós estamos indo ao Seu encontro no sepulcro. Nós estamos indo ao Seu encontro, Pai. E nada vai cessar a nossa adoração essa manhã. Então começa, Senhor, a quebrar essas cadeias, Jesus. O Teu amor liberta. O Teu abraço restaura. O Seu amor cura, Jesus. Vai nos abraçando, Senhor, assim como o Senhor fez comigo enquanto eu estava preparando essa palavra. Abraça cada mulher essa manhã. E que elas possam ser libertas de uma vez, Pai, de todos os rótulos que elas carregam. Nós sabemos, Pai, que o fim é melhor do que o começo. E o Senhor já preparou tudo para nós. Glorificamos ao Seu nome. Seja exaltado em nosso meio. E todas digam... Amém. Eu acho que eu nem preciso pregar. Amém. Pode se assentar dando glória a Deus. Glória a Jesus. Eu já estou chorando. Senhor, me ajuda. Por muitas vezes eu e você carregamos rótulos que são impostos talvez desde a infância. Desde pequenininha você ouviu algo. Uma palavra ficou fixada na sua cabeça. Talvez na sua adolescência alguém falou algo sobre você. Talvez seja você mesmo que se olhe no espelho e fala, poxa vida, eu sou isso, eu sou aquilo. Vocês conseguem declarar em voz alta os rótulos que vocês falaram na partilha? Falando alto ninguém vai ouvir, combinado? Vamos lá? 1, 2, 3. Vixe, não entendi nada. De novo. O que mais? Eu não estou conseguindo entender. Orgulhosa, metida, brava, a menor da casa, a drogada, a esquecida, a rejeitada. Você não vai dar para nada. Olha para você. A abusada, a que fala demais. Alguns rótulos nos marcam. Eu lembro na infância que eu ouvia dos meus tios assim. Eu fui criada com muitas mulheres, mas eu tinha alguns tios muito machistas. E quem é criado e convive com homens machistas sabe do que eu estou falando. Eles olham para a mulher como algo menor, inferior. E no contexto geral da minha história, do meu testemunho e do que o Senhor fez comigo, eles olhavam para mim e falavam, ela vai ser igual à mãe dela. Ela vai ser igual à mãe dela. Minha mãe está por aqui, acho que hoje ela não veio. Mas eu falo da minha mãe com tanto orgulho, gente. Eu tenho orgulho da minha mãe. Mas naquele tempo, a minha mãe era a mulher endemoniada. A minha mãe, por muitas vezes, eu lembro de eu pequena, e ela ficava endemoniada em casa. E eu tinha vergonha daquilo. Aquela gritaria no meio da casa. E quando eles falavam para a gente, para mim e para minha irmã, elas vão ser igual à mãe dela. Não vai dar para nada isso daí, não. Vão ter vários maridos, muitos homens. Quem sabe até serão prostitutas. Mas o Senhor tinha um plano para mim. Por isso que eu digo que o final é melhor do que o começo.
Às vezes você olha para uma criança e você não tem noção do que o Senhor já traçou para aquela criança. Talvez você olhe para o teu filho, para o teu sobrinho, e você não tem noção do que o Senhor já traçou para aquela criança. Mas um dia você foi aquela criança que ouviu palavras que te paralisaram. E enquanto eu preparava essa palavra, eu ia falar sobre dracmas perdidas. Olha só. Aí o Senhor foi lá e falou: não, filha, eu estou passando na sua Magdala. E o Senhor me fez lembrar desse tempo da minha infância, onde a minha avó, por muitas vezes, minha avó acordava de madrugada, minha mãe dormia com a minha avó. Nós somos criadas pela minha avó e pela minha mãe. E por muitas vezes a gente acordava de madrugada. E estava aquele barulho na casa, aquela agitação. E a minha avó, sabe como minha avó expulsava o demônio da minha mãe? Ela abraçava a minha mãe. Ela abraçava forte a minha mãe. Às vezes minha mãe com uma faca na mão tentando fazer algo contra ela. O amor liberta. Talvez você tenha parado de abraçar na tua casa. Talvez você tenha parado. Continue abraçando. Abraça aquele filho rebelde, que enquanto você abraça ele, os demônios se dissipam. Luz e trevas não combinam. E eu lembro da minha avó abraçada com ela, e eu no meio do corredor da cozinha, uma cozinha, um corredor estreito assim, e eu com o Salmo 91, falando Salmo 91, você acha que Salmo 91 ia dar alguma coisa? Mas eu era só uma criança. Eu lembro da minha irmã acuada, com 2, 3 aninhos, minha irmã, ela gerou algo na mente dela, um trauma até, que a gente tem trabalhado sobre isso, porque a exposição era tanta, e não tinha lugar para ela ficar endemoniada, não tinha lugar. Quantos aqui já tiveram alguém na família, dentro da sua casa, fora de casa, que passaram por esse processo de libertação? Não precisa ter vergonha, gente, aqui não é lugar de ter vergonha, amém? Talvez ainda hoje ainda existam pessoas à sua volta, ou talvez até você mesmo, está sobre um processo de opressão maligna, e você não sabe. Mulheres que não conseguem romper, que acordam triste. Pastora, eu não tenho motivo, eu tenho tudo, mas eu estou triste. Pastora, me dá um ódio do meu marido, se eu pudesse eu matava. Me fala se isso vem de Deus. Se Ele é o amor, que é o elo perfeito. Então Satanás, ele vai dando sinais para nós, que ele está agindo no nosso meio. Você vai ser luz naquela casa. A libertação começa em você. A libertação começa em você. Por que eu estou te dizendo isso? Porque se existia na minha vida uma maldição hereditária, algo que pudesse carregar ou acarretar no meu futuro, que Jesus não tivesse quebrado, eu não estaria aqui. O nome de Jesus pode todas as coisas. Você consegue declarar esse nome em alta voz? Em alta voz. Qual é o nome que cura? Qual é o nome que liberta? Qual é o nome que transforma? Qual é o nome que te resgatou? É esse nome. Não é sobre você. E eu lembro de um dia, eu devia ter uns 9 anos, quando minha avó não estava em casa, minha irmã saiu correndo para chamar um vizinho para ajudar, que minha mãe começou a passar mal. Minha irmã saiu correndo, quem disse que a minha irmã voltou? Cadê a minha irmã? E eu lembro de abraçar as pernas da minha mãe e fazer o que minha avó fazia. E eu só conseguia falar Jesus. Eu não conseguia falar nada, eu não conseguia nem falar o nome dela. E ali eu tive a minha primeira experiência de libertação. Quando minha mãe voltou, ela olhou para mim e ela falou: filha, perdão. Eu não queria que você passasse por isso. Ninguém que está num processo desse, gente, quer viver assim. E a gente desiste das pessoas tão fácil. Jesus chegou em Magdala.
Quando ele chegou naquela cidade, ele podia falar: não, eu quero conhecer quem é o prefeito de Magdala. Eu quero ter contato com os maiorais. Ele não podia falar isso? Aonde Jesus foi? Ele foi ter um encontro com uma mulher endemoniada. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João, e nós vamos fazer a leitura. É João 20, a partir do versículo 1. Se vocês puderem colocar aqui no telão, a versão que eu vou ler é a versão NVI. Eu vou ler junto com vocês, para que não tenha distorção. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo, que foi mais rápido que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, e ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à porta do sepulcro, chorando. Enquanto ela chorava, ela curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela disse: levaram embora o meu Senhor. Respondeu ela: e não sei aonde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse-lhe ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando ela que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá para onde os meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: e vi o Senhor, eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Esse texto de João é um dos textos que me chama a atenção. A gente consegue ver em todos os evangelhos um pouquinho dessa história. Mas é engraçado que cada um tem uma coisinha, sempre está faltando alguma coisa. Então, para mim, nesse texto em específico, em João o texto está mais completo. Esse texto relata a história de uma mulher chamada Maria Madalena. Quantas aqui já ouviram falar sobre Maria Madalena? Maria Madalena. Maria Madalena era conhecida em Magdala como uma mulher endemoniada. Ela foi abusada, açoitada, esquecida. Eu creio que ela se sentia rejeitada. Porque uma pessoa numa situação dessa, gente, não é fácil. Os homens a procuravam para ter relações com ela. E se você vê no vídeo, um deles falando: ela fede. Como um objeto. Por muitas vezes Maria Madalena se sentiu um objeto. A Bíblia não conta sobre a infância de Maria Madalena, não conta sobre a adolescência de Maria Madalena, só conta para a gente a partir do encontro que ela teve com o Mestre. E como eu te disse, Jesus escolheu estar em Magdala. Magdala era uma cidade
pequena. Eu fui procurar um pouquinho sobre a cidade para vocês poderem entender. Ela significa torre. Foi uma pequena aldeia aparentemente situada na Galileia, visto que parecia ser o lugar onde Maria nasceu. Qual o significado do nome Maria? Senhora soberana ou pura. O significado de Madalena, a que vive na torre de Deus. Uma mulher vivendo nessa situação pode dizer que estava vivendo na torre de Deus? Mas o nome dela já apontava para onde o Senhor ia colocá-la. De a endemoniada, ela virou a discípula. Maria carregou alguns rótulos, sofria rejeição, desprezo. E quando Jesus chega em Magdala, a vida de Maria muda. Ele viu a dor. Jesus olhou para Maria não como uma mulher comum, não como um homem comum, porque Jesus não era comum. Quando Jesus encontrou com Maria, ele conseguiu enxergar a alma dela. Existem feridas que eu não vejo, mas que só você sabe que carrega. Existem rótulos que eu não vejo, mas que você sabe que carrega. E eu posso te falar. Você pode esconder de mim, você pode esconder do seu pai, da tua mãe, você pode esconder até do seu esposo, mas de Jesus a gente não esconde. A nossa essência e como está o nosso coração não tem como a gente esconder. Quando eu pedi para as meninas colocarem na dinâmica alguns adesivos, elas colocaram os adesivos no corpinho delas. E a gente teve um tempo de café com alguma das mulheres lá em cima. E elas começaram a compartilhar quais eram os rótulos que elas tinham. E eu preciso rasgar o meu coração e dizer que eu carreguei alguns rótulos durante toda a minha infância, adolescência e até uma parte da fase adulta. Eu me sentia inferior, eu me sentia incapaz. Eu me sentia pequena, eu me sentia feia. Teve o tempo que eu me sentia gorda. É assim. Mas o pior rótulo que eu carreguei foi há 6 anos atrás, quando eu, nesse processo louco de emagrecer, a mulher faz de tudo, né? Mulher faz qualquer coisa para emagrecer, não é assim? A gente quer uma fórmula mágica, não é? Não é só eu. É ou não é? Tem gente aqui? Gente, pode conversar comigo. E há 6 anos atrás, eu estava tomando esses chás malucos para emagrecer. Já tomaram? Só eu tomei, né? 300 ervas. Em 3 dias você perde 30 quilos. E a gente vai lá e compra. É mentira? Comprei o chá. Comecei a tomar. Já tomei. A Liliane dá risada ali, porque ela que comprava meus chás. Meu Deus. E tomava aquele chá. Vamos tomar chá. Tomei uns 20 dias o chá. Emagreci? Não. Eu fiquei com um fluxo de sangue muito grande, fui ao pronto-socorro, estava 16 dias menstruando, falei, não está normal, né? Cheguei lá, o doutor falou, deve ter desregulado alguma coisa. O chá desregulou, né? Também a pessoa toma 300 chá num dia só. Aí, beleza, me mandaram embora para casa, eu fui. Ainda naquele mesmo estado, não me deram remédio, só pediram para eu parar com o bendito chá, né? Olha, pode ser o chá. Passado mais ou menos eu não lembro se foi 32 ou 35 dias, eu comecei a ter febre, e o sangramento não tinha cessado. Quando eu voltei novamente no pronto-socorro, eles pediram exame de sangue, pediram uma bateria de exames, que eles queriam entender o que estava acontecendo comigo, porque o meu corpo estava reagindo. E nesse exame de sangue deu que eu estava gestante. Como assim? Eu estava grávida. Eu não estava gorda? Eu estava grávida. Vocês riem, gente, mas é para chorar. Aí pediram um ultrassom. O feto já tinha 14 semanas, estava morto. E o meu corpo estava tentando expelir o feto e não conseguia. Eu tinha que passar por uma coretagem, aquela coisa toda. Nesse tempo a gente estava sem convênio. Olha aí, só Jesus na causa. Mas Deus é tão bom que prepara alguns médicos, né, para cuidar da gente. Eu lembro que quando eu saí da sala do médico, eu saí meio assim, atordoada. Liguei para o Vitor, eu falei, Vitor, eu estou grávida. Ele falou, como você está grávida? Eu falei assim, estou grávida. E eu contando para ele a história. Mas eu lembro que eu sentei naquele hospital do Sara, e naquelas cadeirinhas de plástico, eu chorava. Eu chorava o luto de uma criança que eu não conheci. Mas eu chorava porque ali, Satanás usou disso para me colocar um rótulo. E sabe qual é o rótulo que ele me colocou? E ficava uma voz falando, você é uma assassina. Você matou essa criança.
Eu chorei, e veio uma enfermeira falar comigo que eu precisava me preparar para ir para o centro cirúrgico para poder fazer a curetagem, tudo. E parecia superficial. Eu cheguei em casa, o Vitor orou por mim, está tudo bem. Aparentemente estava tudo bem. Mas por 5 anos, eu sonhava com essa criança. E chorava a dor de uma criança que não veio ao mundo. E a culpa de talvez ter sido eu a causadora da perda dessa criança. Até que eu entendi que eu precisava me livrar daquele rótulo. Porque eu não me sentia digna de subir no altar. Eu não me sentia digna. Na minha cabeça era assim: a minha mãe deu início a uma gestação de um abuso. Nasceu eu. De repente eu estou gestante de algo que foi fruto de amor. E eu vou lá e descarto. Não tem como, gente. A gente vê hoje tudo legalizado, essa questão de aborto, não tem como. Precisa ser muito frio para fazer isso de uma forma sem sentir. Isso vai gerar consequências. Talvez seja você que tenha passado por algo parecido, ou não, pastora, eu realmente fui lá, tomei o remédio, eu abortei, eu me sinto uma assassina. Eu lembro do meu quarto, eu chorando, pedindo perdão ao Senhor, sobre essa criança, sobre essa questão. E eu falei: Senhor, eu não aceito esse rótulo, porque eu não me acho digna de subir no seu altar. E o Senhor foi muito claro quando Ele disse: filha, eu já carreguei sobre mim tudo isso. Você precisa se perdoar, porque eu já te perdoei. Enquanto a gente não libera perdão para a gente, é impossível a gente avançar. Eu não conseguia me perdoar por aquilo que havia acontecido. E sabe o que eu acho lindo na história de Maria Madalena? No pior momento dela, no seu pior dia, quando tudo e todos viraram as costas para ela, quando ninguém mais acreditava, quando as pessoas duvidavam, quando ninguém queria ela por perto, não, deixa ela lá, não vamos andar com ela, com essa daí não. Jesus foi o único que teve um encontro com ela, que fez questão de estar com ela. Talvez você esteja enfrentando o seu pior momento, ou já enfrentou, e o Senhor está te trazendo à memória aí os momentos que você passou, que você falou: Jesus, eu não vou aguentar. Assim como Ele esteve com Maria Madalena, Ele vai estar com você. Ele não chega só no dia de festa. A gente se engana porque a gente está rodeado de pessoas que se aproximam da gente por algum tipo de interesse. Jesus não se aproximou até Maria Madalena por algum tipo de interesse. Ele não tinha interesse algum. O único interesse de Jesus em se aproximar de você é te transformar, trazer libertação, cura à sua casa. No pior momento de Maria Madalena, Jesus estava lá. E aquele abraço que Ele deu nela, quando Ele chamou ela pelo nome, Ele reconheceu a paternidade dele, e ela reconheceu que ela não estava mais sozinha. Ali o Senhor começou a tirar os rótulos. Pastor, os rótulos são tirados do dia para a noite? Não. O texto diz que ela foi liberta de 7 demônios. Era uma legião. Um abraço seu pode dissipar uma legião de demônios. Agora imagina você profetizando o tempo todo, declarando o tempo todo, orando o tempo todo. E o texto conta que aquela mulher, depois daquele abraço, virou outra mulher, Maria de Magdala. Ela decide servir ao Senhor. Ela tinha um coração grato. Ela não estava servindo ao Senhor porque ela estava interessada em algo que Ele iria fazer, mas o que Ele já havia feito. E o texto conta que o ministério dela com Jesus durou em cerca de 3 anos. E em todo o tempo ela teve com Ele. Aquela mulher que um dia foi conhecida como a oprimida, agora não é mais. Ela era conhecida como a deprimida, não é mais. Ela é conhecida como endemoniada, não é mais. Entristecida, não é mais. Ofendida, não é mais. A humilhada, rejeitada, agora se tornou discípula de Jesus. Esse seu momento de dor, aquele papelzinho que você escreveu,
esse seu rótulo, quando você rasgar ele de vez, o Senhor vai dar um upgrade em você. Filho, o que Ele tem para você vai muito além do que você está vendo, muito além do que você está enxergando. Sai da sua caixinha. Fala: Senhor, eu quero olhar com a ótica do céu. Que a nossa ótica seja mudada essa manhã, Senhor. Senhor, enquanto eu estou pregando aqui, que os seus anjos tenham liberdade para agir no nosso meio, Pai. Vai se movendo através de nós. Que haja libertação de mentes, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor renova a nossa mente, transforma a nossa mente. Então vai transformando a nossa mente, que nossa mente possa parecer com a Tua. Nós queremos nos parecer contigo, Jesus. Esse é o nosso maior desejo, o nosso maior prazer. Agora, quando Maria começou a passar pelos corredores, daquela cidade, eu fico imaginando ela passeando naquelas vilas. Quem esteve em Israel, é tudo muito estreito, as ruas são estreitas e são tudo de pedra. Ela abraçou, ela sentiu o cheiro dele. Ele fez carinho no cabelo dela. Eu fico imaginando Maria passando agora pelaquela cidade e todos falando: o que aconteceu com ela? Ela está diferente. A postura de Maria mudou. Aquela mulher que andava encurvada, endemoniada, que não olhava para ninguém, ela não enfrentava ninguém com o olhar. Intimidada, acuada, amedrontada. Da onde vai vir o próximo ataque? Agora ela levanta a sua postura, porque agora ela é uma mulher liberta pelo nome de Jesus. E ela passa pela cidade anunciando já com as suas atitudes a boa nova. E quem pergunta para ela: o que aconteceu com você, Maria? O que aconteceu com você, Maria? Ela diz: eu encontrei com o Mestre. Eu tive um encontro real com o Mestre e Ele me libertou. Ela larga tudo, ela larga a casa. Ela devia ter a profissão dela, uma renda. Porque o texto diz que Maria Madalena e algumas outras mulheres que eram gratas ao Senhor abriram mão da vida. E elas serviam ao Senhor com o que tinha. Elas financiavam, elas eram pioneiras. Elas financiavam o ministério de Jesus. Maria largou tudo. Eu fico imaginando ela fechando a porta da casa dela, falando assim: peraí, está vendo aqui? Estou fechando. Eu estou indo rumo ao meu propósito. Servir ao meu Deus, adorar ao meu Deus, honrar o meu Deus. Eu sou leal ao meu Deus. Ela fechou a porta com o passado dela e ela avançou. Agora Jesus caminha pelas cidades, aldeias, vilas, pregando, ministrando. Maria estava com ele em todo o tempo. Ela viu o coxo andar, ela viu o paralítico andar, ela viu o cego enxergar. A gente tem noção do que ela viu? Se ela tivesse ficado em casa, lavando louça lá, ela tinha visto alguma coisa? Não. Maria queria ter experiências com o Abba. Sabe por que você não está vendo nada? Porque você não está buscando nada. O que você veio buscar aqui essa manhã? Eu vim buscar experiências com Ele. Eu não quero passar por essa vida só por passar. Eu quero poder falar: Senhor, eu vi mulheres sendo curadas, transformadas. Eu vi mulheres sendo libertas, eu vi. A Bíblia conta que ela estava com Ele em todo tempo. Ela estava com Ele ali no Getsemane. Lembra do Getsemane? Nós estivemos lá. Quando Jesus foi traído por Judas, ela estava lá. Você já foi traído por alguém? Alguém de perto? Alguém que você amou, cuidou? Que você entregou algo precioso para ele cuidar e ele foi lá e te traiu? Maria estava lá. Maria viu Jesus chorar. Maria Madalena. E o texto diz que após Judas trair Jesus, os soldados ali numa guerra, no meio do jardim, eu não consigo imaginar isso, porque lá é um lugar tão tranquilo, de tanta paz. Quem esteve lá com a gente o ano passado, é um lugar tão tranquilo. Eu fico imaginando a agitação naquele Getsemane. Os soldados entrando ali para poder pegar o nosso mestre. E um beijo entregou Jesus. No pior momento de Jesus,
Maria Madalena estava lá. E ele foi carregado por aqueles soldados. Injustamente. O texto conta que ali naquele momento ele ainda faz um milagre. Porque um dos soldados vai lá e arranca a orelha do irmão. E ele ainda está ali no momento de dor dele, ele está fazendo milagre. Está doendo, ele está fazendo milagre. Está envergonhado, ele está fazendo milagre. Está sendo humilhado, ele está fazendo milagre. E o que você tem feito enquanto você está sendo humilhada, envergonhada, murmurando, reclamando? Enquanto você está sendo humilhada, você vai fazer milagre. Você não é discípula? Senhor, me traíram, mas eu vou fazer milagre. Porque não é sobre mim, é sobre o Senhor. Eu não vou parar. Eu não vou me distrair com ninguém, Jesus. Essa é a minha oração esses dias. Senhor, não me deixa me distrair. Não me deixa. Não me deixa. Eu vou correr para a tua presença. Eu não quero ficar para trás. Eu já fechei a porta com o passado. E eu estou avançando, seguindo a voz do meu mestre. E ele é levado para um lugar onde Pôncio Pilatos estava escolhendo alguém para ser crucificado. Era de costume, né? Era de costume daquela época. O homem que estava ali sendo condenado era Barrabás. Vocês já ouviram falar dessa história? Já viram o filme? Sim? Não tem mulher aqui não, acho que eu vou embora. Vocês já viram o filme? Sim. Pois é. E diz que nessa época de Páscoa, no contexto deles, eles poderiam libertar um assassino. Mas alguém teria que tomar aquele lugar. Jesus chega naquele momento onde tem uma multidão. Onde tem multidão tem barulho, não tem? Onde tem multidão tem fala, não tem? Olha lá, até Jesus. Olha lá, o Messias está sendo açoitado, empurrado, cuspido. E quando Jesus chega, Barrabás já estava lá em cima. Eu fico imaginando Barrabás bem barra pesada, da braba. E sobe o nosso Jesus simples, humilde. Ele sabia que o propósito dele estava prestes a se cumprir. Mas você acha que ele não teve medo? Você acha que ele não teve medo? Você acha que ele não sentiu vergonha? Porque a palavra diz que ele desceu à terra para sentir tudo o que a gente sente. Ele veio para cá para ser 100% homem e 100% Deus. Então ele sente tudo que você sentiu, tudo que você sente. Quando você olha e fala, Jesus, você não sabe o que eu estou sentindo. Ele vai falar, filha, eu já senti. Ele sentiu tudo. E nesse momento de vergonha, Maria Madalena estava onde? Estava lá com as mulheres. Agora me diz, pensa comigo aqui. Pastora, um amigo seu é condenado. Está numa praça pública, milhares de pessoas apedrejando, jogando, falando que vai matar. Matem, matem, matem. Você vai falar que você é amiga dele? Fala a verdade. Maria Madalena foi leal. Ela não teve medo das consequências. O texto diz que no próprio jardim, quando Jesus foi carregado do jardim, sabe onde os discípulos foram? Perna Paquetém. Os discípulos saíram correndo atrás de Jesus? Não, eles foram se esconder. Maria Madalena, a Maria mãe de Jesus, e mais uma outra Maria, também estava lá com ele. E naquela cruz começaram a gritar, Jesus ou Barrabás? Se eu te perguntasse hoje, Jesus ou Barrabás, qual seria a sua escolha? Desse jeito? Você teria coragem de gritar naquela multidão? Jesus! Você teria coragem? Eu fico imaginando ele chorando, gente. Porque aquelas pessoas que estavam lá, muitas delas foram curadas por ele. Foram ministradas por ele, ele cuidou, ele zelou, ele amou. E agora a multidão clama pela morte de Jesus. Agora eu quero conjecturar com vocês que o Barrabás, conjecturando, tá? Não está na Bíblia isso. Que Barrabás é o seu pecado. E aí? Está disposta a crucificar o seu pecado? Ou você prefere crucificar Jesus? Porque o que eu tenho visto nessa geração é muita gente crucificando Jesus para poder abraçar o pecado. Barrabás era o sinônimo, em carne e osso, do pecado. Assassino, cruel, maldoso. Por muitas vezes eu e você escolhemos o pecado ao invés de escolher Jesus.
Pensa nisso. Quando você chegar na sua casa, fala: Senhor, qual tem sido o meu Barrabás? Qual tem sido o pecado que tem tomado o seu lugar na minha vida? Porque toda vez que você peca, você crucifica ele de novo. Toda vez que você escolhe esse pecado, toda vez que eu e você escolhemos o pecado, nós estamos crucificando Jesus de novo. A nossa carne, o nosso instinto é pecaminoso. Infelizmente é assim desde o Éden. Mas nós temos o livre-arbítrio. Não tem como, gente, quando a gente vai pecar, algo vem falar com você, não vem? Ou é só comigo? Filha, não faz isso. Filha, é o tempo todo. Não, cuidado. Sabe quem é esse? O Espírito Santo. Está ali com você o tempo todo. O tempo todo, 24 horas do seu dia ele está com você. Eu fui pesquisar sobre o significado do nome de Barrabás. Na última semana nós fizemos um desafio no grupo de mulheres, para as mulheres pesquisarem sobre o significado do seu nome. Eu convido você que não participou, depois pesquisa o significado do seu nome. E eu achei algo muito intrigante. Barrabás significa filho do Pai. Filho do Pai, filho do Abba. Aquela cruz que Jesus foi crucificado não era para ele. Ela foi feita na medida de Barrabás. As cruzes eram feitas na medida. A morte de cruz era a morte mais vergonhosa, mais humilhante, era para humilhar. Só era exposto daquela maneira alguém muito tenebroso. E foi assim que Jesus foi exposto. E o texto conta que depois que o povo e a multidão escolheu o pecado e Barrabás, Jesus foi levado para o Calvário. E ali no Calvário, ele foi colocado, as mãos dele não coube naquela cruz. A mão dele foi deslocada para poder se encaixar na cruz do Filho do Pai, para que eu e você pudéssemos ser salvas. E ali, nos seus últimos minutos de vida, tinha um ladrão do lado dele. À sua direita e à sua esquerda tinham pessoas sendo mortas também. Mas um ladrão em especial reconheceu ele como o Messias. E mesmo no seu momento de maior dor, será que estava doendo, gente? Ele tinha sido espancado, carregava uma coroa, os pés e as mãos perfuradas. Ele estava agonizando. E nesse momento ele fez mais um milagre. Salvou mais um. Até o último momento de Jesus na terra, ele estava trazendo salvação. E ele tem uma conversa com Deus depois de ter falado com o ladrão, e ele fala para o Senhor: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não era possível. Deus ficou em silêncio. Você já orou e Deus ficou em silêncio? É tão triste quando ele fica em silêncio com a gente. Jesus tinha errado em alguma hora? Ele merecia o silêncio de Deus? Ele não merecia o silêncio, mas eu e você merecíamos. Por causa de mim e de você, Deus ficou em silêncio com Jesus. E aonde estava Maria Madalena? Aos pés daquela cruz, chorando. O corpo de Jesus é tirado daquela cruz. É de costume judeu que às sexta-feira, às 18 horas, começa o Shabat. Então, a partir das 18 horas não pode ser feito mais nada. Então, eles correram com o corpo de Jesus. José foi levar ele até o sepulcro novo, que era da família de José. Preparou tudo, embalsamou, fez tudo. Mas Maria não teve acesso. Maria e as mulheres não conseguiram vê-lo. E se é mulher como a gente quer ver com os olhos, se está tudo certo. Jesus é colocado naquele sepulcro novo. Um silêncio entre os discípulos. Os discípulos vão se esconder em uma casa. Uma pedra é colocada por 4 soldados. 4 soldados colocaram aquela pedra ali. E eu fico imaginando a dor daqueles discípulos naquela casa, eles de um lado para o outro. Eu acho que eles não conseguiram dormir aquela noite, com medo do que poderia acontecer com eles, o que estava por vir. Eles ouviram falar que Jesus falava que iria voltar, mas nesse momento de dor, algo em nós, e ali nos discípulos também,
Silenciou. É como se apagasse da memória dos discípulos tudo aquilo que o Senhor tinha falado como promessa, que era necessário que Ele passasse por aquela morte, para que todos nós tivéssemos salvação. Mas o que eu acho incrível, no sábado eu não pude fazer nada, então foi aquele sábado de luto. Eu fico imaginando as mulheres agoniadas, porque eu sou assim, se eu tenho uma coisa para fazer no sábado ou no domingo, eu já fico me organizando. Você também é assim? Eu fico imaginando Maria Madalena, as mulheres todas lá separando, o que a gente vai levar lá? A gente tem que ir no sepulcro. Elas não podiam ir no sepulcro, não podia. Não podia. Sábado de madrugada, a gangue está montada. Maria monta uma caravana, vamos, eu preciso ver o meu mestre. Agora me fala, o que ela vai encontrar lá? O que você encontra em um sepulcro? Morte. Mas mesmo assim, ela queria ver o mestre. Ela não estava interessada no que ele podia fazer por ela. Ela não estava interessada, ela só queria ver aquele que salvou e redimiu a vida dela. O texto conta que eles saem de madrugada, era tudo escuro. Quem é que já saiu de madrugada? Gente, eu não gosto de sair de madrugada não, eu tenho um pouco de medo, é meio estranho, né? Pois é, eles saíram de madrugada. Enquanto muitos estavam dormindo, eles estavam saindo em caminho ao Gólgota. Eles estavam indo em direção ao sepulcro. E a Maria estava a chefe da caravana. Quando ela chega lá, a pedra já não está mais no lugar. E ela olha para aquilo e ela fala, roubaram o meu Senhor. Aonde ele está? E o texto conta que ela voltou para casa, porque tinha ficado o discípulo em casa. E ela foi falar, olha, eu cheguei lá, não estava mais lá. Gente, mulher tão doida, que imagina. Foi preciso 4 homens para poder rolar a pedra. Você acha que elas iam conseguir ver alguma coisa lá? Com a força do braço delas, remover a pedra? Não ia conseguir. Elas não pensaram nisso. Elas só foram. No meio do caminho o Senhor já tinha provido tudo, porque enquanto eu e você estamos dormindo, tem anjo trabalhando. Enquanto elas estavam dormindo, os anjos estavam lá trabalhando a favor delas. Enquanto você dorme, tem anjos trabalhando ao seu favor. Quando elas chegam lá, os anjos já tinham removido. Aí ela volta para casa, inconformada. Pedro, o corpo não está mais lá. Pedro, o corpo não está mais lá. João, você não é o queridinho dele? O corpo não está mais lá. Aí eles tomam coragem. Gente, Pedro, o Senhor levantou Pedro como a pedra fundamental. Gente, se fosse nos dias de hoje, ele ia ser o sênior da igreja. João era o queridinho de Jesus. Deitava aqui no peito, ouvia as batidas do coração. O que eles estavam fazendo em casa enquanto estava a caravana toda lá no sepulcro? Chorando, gente. Estava doendo. Aí eles levantam e vão. O texto diz que eles vão apressados. No outro texto, no outro evangelho, fala que eles vão correndo, mas que um deles corre mais. Quem corre mais? João. Devia ser corredor naquela época. Só que ele correu, chegou na porta do sepulcro. Imagina a cena. Ele chegou, ele teve coragem de entrar? Ele que adiantou correr? Eu fiquei imaginando, gente, ele foi até lá correndo para quê? Se ele não teve coragem para entrar? Por muitas vezes isso acontece comigo e com você. O Senhor já falou, filha, eu já preparei. Está pronto. A porta está aberta, você nem acredita que é milagre. Foi o que aconteceu com João. Não, o que está acontecendo aqui? Aí Pedro chega. Pedro entra, dá uma olhada. E o texto diz que onde estava aquela pedra, onde estava o corpo de Jesus, tinham 2 faixas de linho e um lençol branco. Eles olham, eles averiguam. Aí eles, tá bom, eu vi, então eu creio que ele ressuscitou. O que eles fizeram? Quem leu o texto comigo? Eles foram embora. Pedro, João, a galera toda falou, vamos embora. Mas Maria Madalena ficou lá. O que ela ficou fazendo lá? Ela ficou na porta do sepulcro. E o texto diz que ela olhou para dentro do sepulcro. Ela olhou para dentro do sepulcro. Gente, a gente já esteve lá, é algo tão pequeno. Quem esteve lá vai entender o que eu estou dizendo. É surreal. Cadê a G? É surreal aquele lugar. Ele foi colocado num lugar pequeno. Ela olha, ela vê as faixas. Aí ela fica pensando, ela fica na cabeça dela, para onde ele foi? O texto disse que tinha um lençol
lençol. E sabe o que chama atenção? É que ele levantou e ainda dobrou o lençol. Meu, isso é perfeito. Tinha um lençol dobrado, em sinal de que ele iria voltar. Aquele lençol significava: eu vou voltar. E Maria conseguia enxergar isso. Lençol para mim representa aconchego. Quando a gente vai viajar, a gente sempre leva uma manta, algo assim. E eu creio que isso também representaria para Maria. E ela entra ali e fica olhando, e o texto diz que ela viu 2 anjos. Quem aqui já viu anjo? Tem gente aqui que vê anjo? É lindo ver anjo, né? E eles começam a conversar com ela, mas ela nem reconhece que são anjos. E aí ele pergunta para ela por que ela está chorando. Uma pergunta tão óbvia, mas eles perguntam. E ela questiona onde está o Senhor dela. Só que ela não sabia que o Senhor dela estava ali, na porta do sepulcro. E ele questiona ela novamente. Agora é ele, o próprio mestre, te questionando. Por que você está chorando, filha? O que está morto na tua vida? Qual é a área que está morta na sua vida? Ele tem poder sobre a morte. Ele ressuscitou Lázaro. Ele ressuscitou Tabita. Ele pode ressuscitar qualquer área da sua vida que está morta hoje. Esse lençol para mim significa a ressurreição dele. E quando ele chama Maria, vocês ouviram no vídeo ele chamando ela pela primeira vez? Ela reconheceu a voz dele. Ele está te chamando pelo seu nome. Não é pelo apelido, não é pelo rótulo, é pelo seu nome. Vanessa. E eu respondo: mestre. E o texto continua dizendo que ela agarrou Jesus. E ele fala assim: não me segura, mulher. O que você faria se você encontrasse com Jesus? Eu ia fazer o que ela fez. Ela agarrou ele. Ele falou: não me segura. Eu ainda não voltei para a casa do meu pai, mas vai e anuncie. Estou voltando para o meu pai, que também é seu. Estou voltando para a minha casa, que também é sua. Aquela mulher encontrou abrigo, morada e resposta. Mas por que Maria Madalena teve uma visão diferente? Por que Maria Madalena teve acesso a coisas diferentes do que Pedro e João? Vocês sabem me responder o porquê? Uma de cada vez? Meu Deus, não tem ninguém na igreja. Atitude. Atitude, o que mais? Persistência. Escolha. Esperança. Alto. Fé. Está faltando isso em mim e em você. Sabe o que está acontecendo? Por muitas vezes a gente é Maria, vai com as outras. Tem oração aqui de quinta-feira, vem poucas pessoas. Ah, mas é porque fulano não vai. Ah, pastor, eu não entro no ministério porque ciclano não está no ministério. Ah, pastor, eu não jejuo porque falaram para mim que jejuar. Maria, ela era uma adoradora constante. Ela não parou. No momento de maior dor dela, quem estava com ela? Jesus. E no momento de maior dor dele, quem estava com ele? Maria. No seu momento de dor, ele está com você. Agora é hora de se levantar com essa dor aí e falar: chega, dá um basta. Fala: Senhor, o Senhor já me curou. Fazer como Maria Madalena. Ficar até você sentir eu não vou sair enquanto eu não sentir, enquanto eu não ouvir a voz dele. Eu quero senti-lo, eu quero ouvi-lo. Ser insistente na presença. Eu convido você a se colocar de pé. E nós vamos fazer uma oração essa manhã. Porque eu não sei em que fase do seu caminho que você está. Se é o começo, se é o meio, ou se é o final da história. Mas algo eu sei que o Senhor já preparou o fim.
de todas as coisas. E eu confio nos planos de Deus para mim e para você. Eu queria convidar aqui à frente para receber uma oração especial, com as pastoras vão estar orando. Se tem alguma área da sua vida que está morta, pastora, a senhora não sabe como está, já está fedendo, já cheira mal. É manhã de ressurreição, de libertação e de transformação completa. Talvez você nunca tenha aceitado Jesus como seu único Salvador. E Ele está te chamando e você não está conseguindo reconhecer a voz dEle. Você não consegue reconhecer a voz dEle. Eu sei que tem mais mulheres aí paralisadas. Se for necessário, eu vou te buscar no seu lugar, assim como Jesus foi buscar Maria Madalena. Um abraço do Senhor trouxe libertação para aquela mulher. É manhã de libertação, não volta para casa do jeito que você está. Não aceita. Fala, Senhor, eu quero ter um encontro contigo de verdade. Eu estou deixando nesse altar todos os rótulos, Pai, que um dia eu recebi, ou até que eu mesma tenha me colocado. Senhor, eu quero ver os sinais da sua presença. Eu quero poder reconhecer a sua voz, Espírito Santo. Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida. E tem muita mulher morta, totalmente morta espiritualmente. Espírito Santo, eu não falo sobre mim, eu não ministro sobre mim, Jesus. Não é sobre o meu nome que eu anuncio. Não é sobre o meu nome que acontece milagres. Não é sobre o meu nome, Jesus, que há libertação, transformação e cura. Senhor, que o Senhor possa tocar essas mulheres essa manhã. Onde estão as pastoras? Por favor, venham orar por essas mulheres. Venham orar por essas mulheres, elas precisam receber um abraço que cura. Eu sei que tem mulheres aí ainda na nave da igreja. Eu vou te buscar. Sai dessa Magdala. Fecha a porta com esse passado e avança. Você não está conseguindo vir até o altar, que é o lugar que vai trazer a sua cura e a sua transformação. O Mestre está te chamando. É manhã de reencontro com o Abba. Manhã de reencontro contigo, Jesus. Senhor, vai trazendo cura ao coração dessas mulheres em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja libertação, Senhor, completa. Que elas não sejam conhecidas, Pai, por esses rótulos, Pai. Todas as vozes contrárias nós repreendemos agora pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ela não é uma drogada, ela não é uma prostituta, ela não é uma depressiva, ela não é louca, Senhor. Toda opressão vai cair por terra hoje, pelo poder que há no nome de Jesus. Vai quebrando cadeia, Senhor. O Senhor tem liberdade aqui, Senhor. O Senhor tem liberdade aqui, vai quebrando cadeia, Senhor. Senhor, o Senhor já removeu a pedra. O Senhor já removeu essa pedra, Senhor, elas não precisam carregar. O Senhor já venceu essa cruz. Elas não precisam carregar. Elas não precisam carregar. Irmã Daniela, Carla, Lilian, por favor, vem ajudar em oração aqui. Pode impor as mãos sobre elas em nome de Jesus. A dona Rejane está aí. Nós estamos numa guerra, gente, vocês não estão enxergando. Mulheres pensando em se matar porque estão carregando um rótulo. Porque falaram isso e falaram aquilo. Você é filha, você é amada, você é escolhida. Ele morreu por você. Profetizamos vida essa manhã, Senhor. Vida aos sepulcros. Vida aos sepulcros, Senhor. Que nós possamos ver, Senhor, ressurreição em cada área dessas vidas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que haja vida. Que haja vida. Que haja vida, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado
Cordeiro venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu a dor. Ele venceu a depressão. Ele venceu a síndrome do pânico. Ele venceu. Ele venceu. Você pode declarar isso com autoridade. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Você não pode ver o que eu estou vendo, mas algo tremendo está acontecendo aqui neste lugar. Uma atmosfera de glória. Eu consigo ver.